Em um mundo onde os deuses caminhavam entre mortais e o destino era forjado por mãos divinas, poucos nomes ressoam com a força e a tragédia de Hércules. O filho proibido de Zeus, nascido para a glória, mas condenado a uma vida de provações indizíveis. Sua saga é um tapeçaria de feitos heróicos e dores profundas, um épico que desafiou a própria ira dos deuses e redefiniu o que significa ser um herói. Você pensa que conhece a história? Prepare-se para mergulhar nas profundezas de sua lenda, desvendar os mistérios por trás de sua força lendária e testemunhar a ascensão de um semideus que se tornou uma divindade. Esta é a história completa de Hércules, desde o berço amaldiçoado pela inveja de Hera até seu trono no Olimpo. Uma jornada onde cada sombra revela um segredo e cada triunfo esconde uma cicatriz. Hércules, cujo nome original era Alcides, não foi um mero mortal. Era o resultado da união entre o onipotente Zeus, senhor do Olimpo, e a mortal Alclena, rainha de Tirinto. Um amor proibido que acendeu uma chama de ódio implacável no coração de Hera, a rainha dos deuses e esposa legítima de Zeus. Desde o momento de sua concepção, Hera jurou tornar a vida de Hércules um inferno na terra. E sua fúria não tardou a se manifestar. Ainda no berço, a força prodigiosa do bebê Hércules já era evidente. Hera, em seu desejo de aniquilá-lo, enviou 2 serpentes venenosas para ceifar sua vida. Mas o que seria o fim de qualquer criança mortal foi apenas o primeiro de seus muitos triunfos. Com suas pequenas, mas poderosas mãos, Hércules estrangulou as feras, um presságio assombroso da força lendária que viria a possuir. Este ato de brutalidade infantil marcou o início de uma vida que seria um constante embate contra as maquinações divinas e os desafios mais impossíveis. Sua vida adulta, por mais que fosse pontuada por feitos extraordinários e uma força inigualável, carregava o pesado fardo de uma tragédia que se enraizou profundamente em sua alma. A perseguição implacável de Hera, incessante desde seu berço, continuou a tecer sua teia de crueldade. Através de sua magia negra e influência divina, a rainha dos deuses mergulhou Hércules em um acesso de loucura incontrolável, uma névoa sombria que turvou sua mente e o levou a cometer o impensável. Num frenesi devastador, o herói, cegado pela fúria induzida, assassinou sua amada esposa, Mégara, e seus próprios filhos. A clareza, quando retornou, trouxe consigo um remorso avassalador, uma dor que era mais cortante que qualquer lâmina. Desesperado e com a alma manchada por um crime tão hediondo, Hércules buscou auxílio e purificação no sagrado oráculo de Delfos. A sacerdotisa, movida pelos desígnios divinos, proferiu uma sentença dura e implacável. Para purgar sua culpa e buscar redenção, ele deveria servir o detestável rei Euristeu de Micenas por 12 longos anos. Durante esse período, Hércules seria obrigado a cumprir 12 tarefas, que seriam impostas pelo próprio rei. Esses desafios, que ficariam eternamente conhecidos como os 12 trabalhos de Hércules, eram considerados pela própria natureza impossíveis. Foram arquitetados não apenas para provar seu valor e resiliência, mas para levá-lo ao limite extremo da sanidade e da força, numa penitência que ecoaria por toda a eternidade. Cada trabalho era uma sentença de morte, uma armadilha forjada para humilhar e destruir Hércules. Mas ele, com sua determinação inabalável, transformou cada impossibilidade em uma lenda. O primeiro desses desafios brutais foi o leão da Nemeia, uma besta invulnerável que aterrorizava a região. Sua pele era tão espessa que nenhuma arma, forjada por homem ou deus, podia penetrá-la. Hércules, com sua força desumana, não se intimidou. Ele enfrentou a criatura em sua própria toca, onde a escuridão abaçava o rugido e intensificava o perigo. Sem armamento, o herói subjugou o monstro numa luta corpo a corpo, estrangulando-o com as próprias mãos nuas até que a vida se esvaísse. A partir daquele dia, a pele do leão tornou-se sua armadura lendária, um manto impenetrável e um símbolo eterno de sua força indômita, vestindo-o para os perigos que ainda estavam por vir.
Em seguida, veio a terrível Hidra de Lerna, uma serpente monstruosa com 9 cabeças, cujo hálito era veneno puro e que possuía uma peculiar e assustadora capacidade de regeneração. Para cada cabeça cortada, 2 nasciam em seu lugar, e uma delas era imortal. Este não era um desafio para ser enfrentado sozinho. Com a ajuda de seu astuto sobrinho Iolau, Hércules concebeu uma estratégia. Enquanto o herói cortava uma das cabeças da Hidra, Iolau rapidamente cauterizava o pescoço com uma tocha em brasa, impedindo a regeneração. Finalmente, Hércules esmagou a cabeça imortal sobre uma rocha gigantesca. O sangue da Hidra, um veneno letal, foi coletado e usado para envenenar as flechas de Hércules, transformando-as em armas ainda mais mortais para seus futuros inimigos. Ainda sob a supervisão implacável de Euristeu, o terceiro trabalho imposto a Hércules parecia menos violento, mas exigia paciência e astúcia sobre-humanas. Ele deveria capturar a lendária corça de Cerineia, uma criatura mística de beleza ímpar, com chifres de ouro e cascos de bronze reluzentes, sagrada para a deusa Ártemis. Capturá-la era um desafio, pois não podia derramar uma gota de seu sangue, sob pena de incorrer na ira divina. A corça, mais rápida que qualquer mortal ou animal, não podia ser ferida. Hércules empreendeu uma perseguição que duraria 1 ano inteiro, cruzando montanhas e vales, florestas densas e rios caudalosos, de dia e de noite, sem descanso. Sua determinação era inabalável. Finalmente, após essa odisseia extenuante, ele conseguiu encurralar a corça, exausta às margens do rio Ládon. Com um único preciso e não letal disparo de flecha, ele imobilizou a corça, capturando-a viva para Euristeu, cumprindo a árdua tarefa sem macular a criatura sagrada. Mal havia tempo para respirar antes que o quarto desafio se apresentasse, a captura do javali de Erimanto. Esta não era uma criatura comum, mas uma besta monstruosa que aterrorizava a Arcádia, devastando plantações e atacando sem piedade os moradores locais. Euristeu esperava que Hércules sucumbisse à fúria indomável do animal, ou que a complexidade da caça o levasse à exaustão e ao fracasso. Hércules não se intimidou. Ele perseguiu o javali colossal pelas encostas nevadas do Monte Erimanto, guiando-o para uma área de neve profunda e intransitável, onde o terreno irregular e a densidade da neve diminuiriam a velocidade e a fúria da fera. Após uma caçada brutal, exausto, mas vitorioso, Hércules conseguiu encurralar e imobilizar o javali, levando-o vivo de volta para Micenas, para o terror de Euristeu, que se escondeu em um jarro ao ver a fera monstruosa. O terror de Euristeu era compreensível, mas a cada trabalho concluído, a inveja do rei crescia. Para seu quinto desafio, Euristeu, agora ainda mais determinado a humilhar Hércules, impôs uma tarefa que considerava impossível e degradante para um herói de sua estatura: limpar os vastos estábulos do rei Álgias de Elis. Esses estábulos abrigavam milhares de cabeças de gado e não eram limpos há mais de 30 anos. O fedor era insuportável e a sujeira acumulada era tão monumental que se acreditava ser uma tarefa que levaria décadas, se não séculos, para ser concluída por meios convencionais. Era um desafio projetado para quebrar o espírito de Hércules, manchar sua reputação e, idealmente, levá-lo à morte por doença ou exaustão. Mas Hércules, sempre um passo à frente das maquinações de seu algoz, não se deixou abater pela natureza repulsiva do trabalho. Em vez de usar pás e cestos, o que seria uma tarefa sem fim, ele concebeu um plano engenhoso que combinava sua força sobre-humana com uma inteligência notável. Ele desviou o curso de 2 rios próximos, o Alfeu e o Peneu, abrindo canais gigantescos que direcionaram as águas turbulentas através dos estábulos. A torrente massiva de água varreu toda a sujeira, estrume e detritos acumulados em um único dia, deixando os estábulos impecáveis. Hércules não apenas completou o trabalho, mas o fez de uma maneira que zombava da expectativa de Euristeu, provando que sua astúcia era tão poderosa quanto sua força. Mas Euristeu, implacável em sua malícia, já aguardava com um novo e aterrorizante desafio. O 6º trabalho parecia, à primeira vista, menos grandioso, porém não menos letal: livrar o mundo das aves do estínfalo. Eram criaturas de pesadelo, pássaros carnívoros que habitavam os pântanos e florestas densas ao redor do lago Estínfalo, na Arcádia.
Não eram meros pássaros, possuíam garras de bronze, bicos afiados como lâminas de metal e, o mais temível, penas que podiam ser lançadas como flechas mortais, capazes de perfurar armaduras e corpos humanos com facilidade. Essas aves infernais não só devoravam os rebanhos locais, mas também caçavam e matavam viajantes desavisados, tornando a região um deserto de pavor e desolação. Hércules percebeu que a força bruta seria inútil contra uma nuvem de predadores alados. Ele precisava de uma estratégia. Foi então que a deusa Atena, sempre uma aliada astuta, interveio. Ela presenteou Hércules com um par de matracas de bronze, forjadas pelo próprio Hefesto, o deus ferreiro. Com esses instrumentos em mãos, Hércules subiu a uma colina que dominava o pântano. O som estridente e incessante das matracas ecoou pelos céus, causando um pânico indescritível entre as aves. Desorientadas e aterrorizadas pelo barulho ensurdecedor, as aves do estínfalo levantaram voo em massa. Hércules, com sua agilidade e precisão lendárias, abateu dezenas delas com suas flechas envenenadas com o sangue da hidra, garantindo que as que escapassem nunca mais retornassem. Assim, mais uma vez, a astúcia e o apoio divino triunfaram sobre o terror, limpando a terra de uma ameaça inimaginável. O mundo estava salvo, mas a jornada de Hércules estava longe de terminar. Ainda assim, a libertação de Euristeu não trouxe a paz esperada. A sombra de sua trágica origem e a perseguição incessante de Hera nunca o abandonaram. A vida de Hércules, após os gloriosos 12 trabalhos, continuou repleta de aventuras extraordinárias e desafios imprevistos, muitos dos quais moldariam o destino de reinos e heróis menores. Ele navegou com os argonautas em busca do Velocino de ouro, libertou Prometeu de seu tormento e fundou cidades. Contudo, foi o amor, ou a deturpada versão dele, que selaria seu destino final. Um engano, tecido pelas teias da paixão e da traição, aguardava. Sua esposa, Deianira, nutria um amor profundo por Hércules, mas também era atormentada por ciúmes e inseguranças. Enganada pelo centauro Nesso, que, em seu leito de morte, lhe dera seu sangue envenenado, afirmando ser uma poderosa poção do amor, ela acreditou ter encontrado a solução para assegurar o afeto de seu marido. Em um momento de desespero, ela aplicou o suposto elixir a um manto que entregou a Hércules. O veneno, na verdade, uma substância corrosiva e letal, começou a queimar sua pele e carne, penetrando até os ossos. A dor era insuportável, uma agonia que nem mesmo a força de Hércules podia resistir. Sabendo que seu fim se aproximava e incapaz de suportar o sofrimento, o herói, em um ato final de determinação, ordenou que uma pira funerária fosse construída no Monte Eta. Ali, ele deitou-se, resignado, para que seu corpo mortal fosse consumido pelas chamas e sua alma finalmente libertada. No momento em que as chamas consumiam o corpo terreno do herói, purificando-o do veneno e da dor, uma transformação divina se iniciou. Das cinzas do semideus mortal, uma nova essência, pura e resplandecente, ascendeu aos céus. Os deuses do Olimpo, testemunhas silenciosas de sua vida de provações e triunfos, reconheceram finalmente a grandeza de sua alma. Zeus, seu pai, com um coração orgulhoso e pesaroso pela vida terrena de seu filho, convocou os demais olimpianos. Era inegável a virtude incomparável de Hércules, sua força inquebrantável e a resiliência com que suportou a perseguição de Hera e os mais brutais desafios. Os sacrifícios que fizera, as feras lendárias que derrotara, as tarefas impossíveis que cumprira, tudo isso clamava por um reconhecimento digno de sua estatura. Assim, em um ato de unânime aclamação, os imortais concordaram em elevar Hércules. Ele, que outrora fora um homem atormentado por fúrias divinas e tristezas mortais, transcendeu seu destino. Com o corpo purificado e a alma divinizada, Hércules foi recebido no esplendor do Monte Olimpo, não mais como um semideus, mas como um deus completo, ganhando seu lugar entre os maiores, um símbolo eterno de força, perseverança e redenção, agora ao lado de sua nova esposa, Hebe, a deusa da juventude.
Sua saga, porém, é muito mais do que apenas uma sequência de feitos heróicos. É a personificação da luta humana contra um destino imposto, uma prova indelével de que, mesmo sob a maldição dos deuses, a força de vontade e a virtude mais pura podem de fato transcender a própria mortalidade. A jornada de Hércules nos ensina que a verdadeira grandeza não reside unicamente na força bruta ou na invencibilidade física, mas, acima de tudo, na capacidade de enfrentar a dor mais profunda, de buscar a redenção com fervor e, finalmente, de alcançar uma espécie de imortalidade através de feitos e sacrifícios que ecoam por eras, inspirando gerações. E você, explorador incansável de mistérios e histórias épicas, acaba de desvendar mais um capítulo monumental de um universo rico em lendas. Se a sua sede por conhecimento mitológico ainda não foi saciada, se você busca as histórias mais completas e reveladoras e deseja desvendar os mistérios mais profundos que a mitologia tem a oferecer, não perca tempo. Curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal para não perder absolutamente nada. Garanta seu acesso exclusivo a todas as nossas próximas jornadas épicas e as revelações escondidas que continuam a moldar o nosso imaginário. Qual outro herói ou divindade ancestral você gostaria que explorássemos em detalhes em nossos próximos vídeos? Deixe seu comentário abaixo e junte-se à nossa vibrante comunidade de entusiastas. Sua participação ativa é o combustível que acende a chama de nossa jornada, permitindo-nos desvendar ainda mais segredos e explorar os recantos mais fascinantes da história e da mitologia. Em cada vídeo, prometemos mergulhar fundo, trazer detalhes nunca antes explorados e apresentar esses épicos com o esmero visual e narrativo que você espera de nós. Nosso compromisso é com a qualidade e a paixão por contar as grandes histórias que moldaram a civilização. Afinal, as lendas não são apenas contos antigos, são espelhos que refletem a alma humana, seus medos, suas aspirações e a eterna busca por significado. Elas nos ensinam sobre a força da perseverança diante do infortúnio, a coragem de enfrentar o desconhecido e a resiliência para superar as maiores tragédias, como Hércules tão magnificamente demonstrou. Continue conosco nesta odisseia intelectual, onde o passado se encontra com o presente para inspirar o futuro. Este canal é a sua porta de entrada para um universo de conhecimento ancestral, onde cada clique é uma nova descoberta e cada visualização uma imersão profunda. Fique atento aos próximos capítulos de nossa exploração, pois há um cosmos inteiro de heróis, divindades e mistérios esperando para serem revelados. Até a próxima grande história, que a curiosidade seja sua guia e a sabedoria sua recompensa. Em um mundo onde os deuses caminhavam entre mortais e o destino era forjado por mãos divinas, poucos nomes ressoam com a força e a tragédia de Hércules. O filho proibido de Zeus, nascido para a glória, mas condenado a uma vida de provações indizíveis. Sua saga é uma tapeçaria de feitos heróicos e dores profundas, um épico que desafiou a própria ira dos deuses e redefiniu o que significa ser um herói. Você pensa que conhece a história? Prepare-se para mergulhar nas profundezas de sua lenda, desvendar os mistérios por trás de sua força lendária e testemunhar a ascensão de um semideus que se tornou uma divindade. Esta é a história completa de Hércules, desde o berço amaldiçoado pela inveja de Hera até seu trono no Olimpo. Uma jornada onde cada sombra revela um segredo e cada triunfo esconde uma cicatriz. Hércules, cujo nome original era Alcides, não foi um mero mortal. Era o resultado da união entre o onipotente Zeus, senhor do Olimpo, e a mortal Alcmena, rainha de Tirinto. Um amor proibido que acendeu uma chama de ódio implacável no coração de Hera, a rainha dos deuses e esposa legítima de Zeus. Desde o momento de sua concepção, Hera jurou tornar a vida de Hércules um inferno na terra, e sua fúria não tardou a se manifestar. Ainda no berço, a força prodigiosa do bebê Hércules já era evidente. Hera, em seu desejo de aniquilá-lo, enviou 2 serpentes venenosas para ceifar sua vida. Mas o que seria o fim de qualquer criança mortal foi apenas o primeiro de seus muitos triunfos. Com suas pequenas, mas poderosas mãos, Hércules estrangulou as feras, um presságio assombroso da força lendária que viria a possuir.
Este ato de brutalidade infantil marcou o início de uma vida que seria um constante embate contra as maquinações divinas e os desafios mais impossíveis. A vida adulta do herói, no entanto, marcada por feitos extraordinários, foi também assombrada pela tragédia mais profunda. Em um acesso de loucura induzido pela incessante perseguição e magia de Hera, Hércules cometeu o impensável. Assassinou sua própria esposa, Mégara, e seus filhos. A dor e o remorso foram avassaladores, levando-o a um estado de desespero abissal. Para purgar-se dessa mancha terrível e buscar a redenção, ele consultou o oráculo de Delfos. A sentença do oráculo foi dura. Deveria servir o rei Euristeu de Micenas por 12 anos e cumprir 12 tarefas que ele impusesse. Esses desafios, conhecidos como os 12 trabalhos de Hércules, eram considerados impossíveis, projetados não apenas para provar seu valor, mas para levá-lo ao limite da sanidade e da força, numa penitência que ecoaria por toda a eternidade. A saga de Hércules é mais do que uma série de lendas. É a personificação da luta humana contra o destino. A prova de que, mesmo sob a maldição dos deuses, a força de vontade e a virtude podem transcender a mortalidade. Sua história nos lembra que a verdadeira grandeza não reside apenas na força bruta, mas na capacidade de superar a dor, buscar a redenção e, finalmente, alcançar a imortalidade através de feitos que ecoam por eras. E você, explorador de mistérios e histórias épicas, acaba de desvendar mais um capítulo monumental. Se você busca a história completa, reveladoras e quer desvendar os mistérios mais profundos da mitologia, curta e inscreva-se no canal para não perder nada. Garanta seu acesso a todas as nossas próximas jornadas épicas e revelações escondidas. Qual outro herói ou divindade você gostaria que explorássemos em detalhes? Deixe seu comentário e junte-se à nossa comunidade.